Glória a Deus. Oséias capítulo 2. Abre comigo ali em Oséias capítulo 2, por favor. Antigo Testamento, Oséias, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Aí vem o livro de Oséias, logo depois do livro de Daniel ali, tá? Para ficar mais fácil para você. Glória a Deus. Eu espero que você esteja feliz aí ainda. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão. Nosso Deus é fiel, amém? Oséias capítulo 2. Meu Deus, irmão, essa palavra tem me quebrado já há algumas semanas. O quanto nosso Deus é fiel, quanto nosso Deus é bondoso. Oséias 2, todos acharam, queridos? Acharam já? Ó, o povo bom de Bíblia. Oséias 2, verso de número 19. O Senhor diz assim: eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade, e você reconhecerá o Senhor. Isso aqui é muito lindo, eu queria ler de novo o verso 19. Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade, e você reconhecerá o Senhor. Existe uma promessa contida no livro de Oséias, que fala que Deus se casaria com o povo de Israel de volta. O povo de Israel sempre foi um povo rebelde. O povo de Israel sempre foi um povo obstinado, desobediente. O povo de Israel sempre viu os prodígios, os sinais, os milagres do Senhor durante a sua peregrinação no deserto, e não só isso. Quando foi colocado na terra prometida, ali Deus sempre teve, livrando o povo dos inimigos, dando para o povo vitória nas batalhas, fazendo o povo conquistar terras, ser vitorioso, ser um povo que recebia o melhor do que a terra podia produzir. As suas sementes eram as melhores, o fruto era o melhor. Deus sempre teve com Israel. O problema é que Israel sempre foi obstinado em se afastar do Senhor. Israel sempre foi um povo decidido a viver longe da presença de Deus. O Senhor estava ali, mas Israel negava o Senhor, não queria o Senhor. Israel queria andar como bem queria. E nós estamos vivendo numa geração como essa, de um povo que prefere andar como quer, como deseja ou como acha correto, para não se colocar debaixo da obediência à palavra de Deus. Porque uma coisa é certa, irmãos, e talvez você vai concordar com o pastor: ser obediente a Deus requer sacrifício, requer esforço. É verdade ou não é? Requer uma luta contra a gente. Porque o que é bom para nós, para nossa carne, é contrário muitas vezes à palavra de Deus. É por isso que quando o Senhor olha para os discípulos em Mateus 16, 24, e Ele diz para eles: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele está colocando diante dos discípulos uma condição para segui-lo, e essa condição ela vigora até os dias de hoje sobre a nossa vida. E a condição ela não muda, ela é a mesma. Se nós quisermos servir a Cristo, o primeiro passo é negar a nós mesmos. Irmãos, e por causa da dificuldade de negar a si mesmo, por causa da dificuldade de deixar os seus prazeres para trás, é que cada dia mais o homem tem vivido longe de Deus. O homem tem se afastado de Deus, tem deixado o Senhor de lado. E é por isso que nós estamos vendo tanta coisa ruim acontecendo, de pai matando filho, de filho matando pai, que já era uma profecia de Mateus 24, que o próprio Jesus tinha falado, que pai mataria filho, filho mataria pai,
nora ficaria contra a sogra, genro contra... A casa seria dividida. Isso aconteceria por causa do Senhor, mas também aconteceria por causa da maldade. Por se multiplicar a iniquidade, o amor do povo tem se esfriado, o amor de quem está lá fora tem se esfriado, a maldade tem aumentado. Paulo falou que nos últimos dias os homens seriam arrogantes, seriam prepotentes, 2 Timóteo capítulo 3, desobedientes aos pais, blasfemadores. E nós temos visto isso, irmãos. Nós temos visto cada dia mais uma humanidade vivendo longe do Senhor, vivendo longe da obediência à sua palavra, fazendo da sua vida o que bem entende, o que bem quer. Irmãos, e quando nós entramos no reino de Deus, esse reino consiste de leis, e leis foram feitas para serem seguidas. Por exemplo, meu professor que deu aula para mim de autoescola está sentado aí, deu aula para uma multidão que está aqui, está sentado aí. Ele ensinava, na minha época não era agora que essas coisas aí de manutenção de carro, de como monta motor, não tinha nada disso. A gente precisava saber qual era o tipo de placa, o que significava essa placa, e aí tinha que assinalar na prova. Tinha 4 opções, assinalava no papel, ainda era no papel. Alguém é dessa época? Tem gente que é da época que nem papel tinha, era na palavra. Claro que não está aqui, todo mundo é jovem. Mas era lá no papel, aí a pessoa tinha que ir lá e tal. Aí tinha uma placa com uma bola em volta, um E e uma faixa no meio, cortando aquele E. O que significa aquela placa? Proibido estacionar. É uma lei. Se eu parar num local, num acostamento, onde aquela placa está atrás do meu carro, eu serei o quê? Multado. Porque eu transgredi mas eu posso ser bobo. E eu posso olhar aquela placa e dizer assim: quem manda nessa cidade na minha vida sou eu vou botar ali, acabou. Eu posso botar ou não posso? Claro que posso, irmão. Pela minha vontade, se eu quiser, eu posso botar. O problema é que se eu botar, eu vou ter consequências. E a consequência vai vir numa multinha, nos pontinhos legal, que às vezes eu vou poder perder, ou o carro até ser tirado no guincho. Eu vou me incomodar, porque eu quis ser o bonzão, fazer o que eu bem quisesse. Então, da mesma forma que se eu transgredir uma lei aqui na nossa cidade, estacionar onde eu não devo, eu serei multado, eu vou transgredir a lei e eu receberei a paga daquilo. Assim também é no reino de Deus. Ou seja, se eu transgredir uma ordem, uma lei, eu vou receber a paga por ter transgredido aquela lei. E você nota, irmãos, que João falou que os mandamentos do Senhor não são penosos. Ou seja, o Senhor Jesus falou que os seus mandamentos e as suas leis foram colocadas dentro de 2 únicos mandamentos, que é amar o Senhor seu Deus de todo o coração e o próximo como a ti mesmo. Então nós não podemos andar longe dessas leis, nós temos que procurar nos adequar a elas. E para nos adequar a essas leis, Deus preparou um plano de aliança para nós. Deus preparou um plano de casamento sobre nós. E para que esse casamento, para que essa aliança começasse a vigorar sobre as nossas vidas, Ele entregou o seu próprio Filho para padecer na cruz do Calvário. E inclusive é por isso que nós estamos aqui hoje, para relembrar a sua morte e a sua ressurreição. Mas Deus sabia que sozinho, por si próprio, o homem jamais poderia viver sem transgredir a sua lei e receber a paga disso. Então Ele envia o seu Filho para morrer na cruz, para pagar o preço pelos nossos pecados, para nos limpar da culpa do carro que a gente sempre deixava estacionado no lugar aonde não podia, e aquela multa ia se acumulando, até que a mesa ficasse cheia de multa. Um dia chegou alguém ali, olhou para o cara que estava guardando a multa e disse: essas multas estão inválidas porque já foram todas pagas.
Foi para que Cristo pagasse o preço em nosso lugar, que Deus o enviou ao mundo, porque Ele sabia que nós não poderíamos, por mérito próprio, pagar esse preço. O preço dessa transgressão era altíssimo demais. Por isso que Ele enviou o seu próprio Filho. E a Bíblia diz, irmãos, isso aqui é demais. Ela diz que Deus prova o seu amor para conosco em ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Não é que Jesus morreu por mim porque eu sou tão bom, que eu tenho algo a oferecer para Ele. Não, irmão, não, pode parar. Não é que Cristo morreu por mim, é porque eu tenho tanta imagem, tantos seguidores, que esses meus seguidores podem ser... Não, irmão, não. Quando Ele morreu por você e por mim, nós não tínhamos nada para oferecer. Nada. Foi uma atitude total de graça. Foi uma atitude total de amor e de iniciativa do próprio Deus. Porque antes de nós o amarmos, diz 1 João, Ele nos amou primeiro. A atitude de nos atrair a Ele foi dele. Por isso que Ele diz que se casará conosco, com amor, com justiça, com fidelidade, com retidão, com compaixão. Foi Deus quem preparou um plano para nos atrair a Ele, até porque Deus nunca quis se separar do homem. Deus nunca quis viver longe de uma intimidade com o homem. Quem sempre foi para longe de Deus fomos nós. É verdade ou não é? No Éden, quando Adão e Eva pecaram, Deus desceu na mesma viração do dia, no mesmo lugar do encontro onde sempre descia para falar com eles. Mas quando Ele desceu, eles não estavam mais lá. E eu vou fazer uma pergunta para você, irmão. Quando Deus pergunta assim, Adão, aonde tu está? Será que Ele não sabia que Adão já havia pecado? Sabia ou não sabia, irmãos? Mas Ele queria que Adão confessasse. Mas onde é que Adão estava? Atrás de uma árvore, escondido. Estou aqui, Senhor. Estou escondido atrás dessa árvore aqui. Por que tu está escondido, rapaz? É que a gente viu que estava nu. Eu olhei a Eva, ela está nua. Ela olhou para mim, também viu a mesma coisa. A gente teve vergonha de mostrar para o Senhor, e aí a gente se escondeu. Aí Deus falou, mas quem disse que tu estava nu? Tu estacionou no lugar que não era para estacionar. Tu comeu do fruto que eu disse para não comer. Ao invés dele dizer assim, sim, eu comi, ele falou, foi essa mulher que o Senhor me deu, né? Aí Deus fala, por que tu fez isso, Eva? A Eva diz, foi essa cobra aí, nojenta. Aí Deus amaldiçoa a cobra. E sabe o que Deus faz para livrar Adão e Eva da vergonha? Mata um cordeiro e cobre os dois com a pele daquele cordeiro. Desde o Gênesis, o plano de casamento de Deus com o homem era fazer e sacrificar um cordeiro para cobrir a nossa vergonha. E quando João Batista está batizando, Jesus vem andando ao seu encontro. João Batista faz alusão a esse episódio do Éden, dizendo, aquele que vem ali andando é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O único que pode cobrir a nossa vergonha e firmar a nossa aliança com Deus novamente é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Cristo Jesus, o Senhor. É de Jesus que nós precisamos. A iniciativa de um casamento não foi nossa, foi de Deus, irmãos. É por isso que no começo nós oramos aqui, eu disse que nós estamos aqui por causa da misericórdia de Deus. Isaías 59:1 diz que a mão do Senhor não está encolhida de forma que não possa abençoar, nem o seu ouvido está tampado de uma forma que não possa ouvir. Mas o que faz separação entre nós, irmãos, olha o que Isaías está dizendo no Isaías 59, o que faz separação entre nós e o nosso Deus são as nossas iniquidades. Somos nós quem corremos para longe de Deus.
Por isso que Deus preparou esse plano de casamento, e hoje nós somos chamados noiva de Jesus, porque nós estamos aguardando esse noivo, porque um dia, há 2000 anos atrás, Ele decidiu nos unir a Ele de novo. Efésios capítulo 2, a Bíblia diz que de dois povos, dos judeus e dos gentios, no corpo de Cristo, Deus fez um só. Hoje não tem mais judeu e gentil, hoje tem aquele e aquela que é filho de Deus. Foi unida pelo sangue, foi unida pela morte. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? O sacrifício bendito de Jesus nos aproximou de Deus. Hebreus capítulo 10 diz que nós precisamos ter ousadia, coragem para entrar na presença de Deus, e entender que nós não vamos entrar na presença de Deus porque temos algo a oferecer para Ele, mas porque nós vamos até lá por um novo e vivo caminho. E esse novo e vivo caminho que nos leva até o Senhor, e é o sangue de Jesus. O novo e vivo caminho que nos leva para perto de Deus é o sangue de Cristo. O único mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus, o Senhor. Não é Paulo, não é João, não é Guilherme, não é José, não é Empaque, não é o Papa, é Jesus. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele é o sumo sacerdote que intercede por nós ante o trono de Deus. É Jesus, irmão. Esse plano de casamento que Deus preparou para nós teve um alto custo para Deus. E esse alto custo que teve para Deus foi entregar o seu filho unigênito. A palavra unigênito não significa só único, mas significa primeiro e único, ou seja, tudo que ele tinha. Você está entendendo, irmão? O mesmo capítulo que fala que Deus prova o seu grande amor para conosco, em ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores, continua no próximo versículo dizendo, pode ser, no versículo anterior, dizendo, pode ser que alguém se anime a morrer por quem é bom. Eu morreria pela minha filha hoje, pela minha esposa agora, mas por você eu não sei. Você está entendendo? Pelo amigo meu que está sentado aqui dentro, eu acho que não. E eu tenho plena certeza que o mesmo sentimento que eu tenho, você também tem. Porque a gente morreria por quem é extremamente importante e é significativo para nós. É verdade ou não é, irmãos? Deus estava dizendo isso sobre nós quando Cristo padeceu na cruz do Calvário. Que Ele queria ter uma intimidade conosco. O amor de Deus estava nos atraindo a Ele de volta, meu irmão. Deus preparara uma cruz para pendurar o próprio filho nela, e ele, como uma ovelha muda, ser levado até lá na mão dos seus tosqueadores, não abrir a boca, mas ele ser moído, ser tragado, tudo por causa das nossas transgressões. Não aconteceu por um acaso, foi um plano, e esse plano veio do coração de Deus, visando você, visando eu. Então no capítulo 2 de Oséias, no verso 19 e no verso 20, ele vai falar sobre o plano da aliança, sobre a vontade de Deus de se casar conosco, de que essa aliança já está no nosso meio, que é Cristo Jesus o Senhor, que padeceu na cruz, pagou um alto preço, morreu, verteu o seu sangue, pagou o que não poderíamos pagar, nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, nos tirou da lama e nos fez assentar com os príncipes do seu povo, nos livrou da vergonha e limpou o nosso rosto, livrou os nossos pés da lama e colocou os nossos passos sobre uma rocha. Cristo é quem fez isso. Mas no capítulo 6 ele vai falar de algo que é real. Capítulo 6, verso 4. Nós sabemos de tudo isso.
Irmãos, escuta o que eu vou dizer para você. Quem tem 3 meses de igreja já sabe que Jesus morreu por você. Já sabe. Já sabe que ele foi levado como uma ovelha muda, que antes de ser levado no Getsêmani tinha tanta aflição que até sangue suou. A gente já sabe já. O problema é que nós não olhamos para isso com inteireza de coração, com carinho, com devoção. A gente entra sabendo que Deus morreu por nós, que Cristo morreu, que Deus morreu na cruz por nós, e aquilo basta para nos cativar. É verdade ou não é? Isso é o primeiro amor. É ali onde começa o primeiro amor. A gente entende que, meu Deus, mas como é que pode alguém morrer por mim? Um cara que nem eu, que não vale nem a comida que come, alguém morreu por mim. E a gente entende pelas escrituras que sim, houve alguém que morreu por nós. E não foi um alguém qualquer, foi o Criador dos céus e da terra. O homem de mais alta importância que já pisou nessa terra decidiu se fazer um servo e ser colocado na mão de malfeitores para morrer na cruz. Meu Deus, eu não sei para você, mas isso mexe comigo, me arrebenta. O problema é que no capítulo 6 ele vai falar de algo que é uma verdade no nosso coração. Isso é real, é real. Capítulo 6, versículo 4. Que posso fazer com você, Efraim? Povo de Deus, povo de Deus. Efraim era Israel e Judá, que ele vai falar aqui, era a nação do sul, povo de Deus, ele está dizendo aqui. Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Que posso fazer com você, meu povo? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Eu fiz um plano de casamento, um plano de aliança, um plano de redenção, e você me ama. Você aceitou. Eu tenho o seu amor. É o que ele está dizendo aqui, ó. O problema é que esse amor é como o orvalho da manhã. É como a neblina que logo dispersa, ou seja, esse amor dura pouco. Esse amor acaba rápido. Aleluia. Esse amor dura um culto de domingo. Esse amor dura um culto de quarta. Esse amor não vai até a terça. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Quando eu firmei uma aliança de casamento com a minha mulher, eu sabia de tudo que eu poderia enfrentar. Dificuldade, tristeza, briga. Casamento não é fácil. Tem muitos mais dias felizes do que tristes, mas tem os dias tristes. É verdade ou não é? Verdade, mas é verdade. Meu casamento é 100%. Então vem aqui falar, anjo. Não tem, irmão. Uma hora tem uma briguinha, uma hora tem uma coisinha, outra hora tem outra coisinha aqui, e assim vai, e não adianta. Quem tem mais de 50 anos de casado, aí levanta a mão. 40. Ó, 40, ali, 40. Aonde? Aqui, 40. O senhor está mais perto. Só faz que sim ou que não. Esses 40 anos de casado foi sempre um mar de rosa, é verdade? Sim ou não? Agora o senhor já parou para pensar? Não, ela é nossa amiga, o senhor não precisa ficar... não, né? Não foi só mar de rosa, né? Não, né? Agora o que sustentou não foi a fidelidade? Não foi a fidelidade que sustentou? Não, é o amor. Não, todo dia eu vou chegar em casa com um buquê de rosa. Olha aqui, minha linda. Não tem dia que o cara não tem nem vontade de voltar para casa, irmão. Para de mentir. Se eu falar mentira aqui, Deus me fulmina. Tem dia que não tem nem vontade de voltar para casa. Meu Deus, tem que voltar para casa, tá lá, ó, de cara virada, ó. Meu Deus do céu, eu vou chegar, tá capaz de estar mais rabugento do que quando eu saí.
Aí chega em casa, aí tá um de cara virada para o outro, e ninguém fala com ninguém, ninguém toca em ninguém. Mas quem é de Deus, daí chega uma hora e fala assim: meu Deus do céu, ele não merece, mas eu sou obrigado lá pelo menos pedir perdão. Aí esse pensamento de quem é de Deus, que vai lá e pede perdão para assegurar um casamento que foi aliançado diante de testemunhas, e do mais importante de Deus, que no dia da cerimônia foi dito que era uma união com um cordão de 3 dobras, que a primeira dobra é Cristo e as outras 2 somos nós. É essa aliança que faz com que os dias difíceis passem e a unidade continue sendo a mesma sempre. Então assim é com o Senhor. Haverão dias difíceis, haverão dias bons, haverão dias de tribulação, haverão dias de sossego, haverão dias de prova, mas também vai ter dia de glória. O importante é que todos os dias Ele está conosco. Eu não sei a nossa é fraca, mas a aliança dele é eterna. Ele não tem fidelidade. Fidelidade é o que ele é fiel. Ele não tem amor. Amor é quem ele é. Deus é amor. Então na hora da dificuldade ou na hora boa, Deus sempre vai estar do nosso lado. É nós quem temos que estar do lado dele. O nosso amor não pode ser como um orvalho, que uma hora está aqui, outra hora vai embora, como uma fumaça, que uma hora toma um ambiente e outra hora já não quer mais. Um dia acorda querendo ganhar o mundo para Jesus. Eu vou ser maior do que o Billy Graham, eu vou fazer um canal no YouTube, eu vou começar no meu Instagram, fazer live pregando a palavra. Isso dura 2 dias, no terceiro já acorda, não quer nem sair da cama, está injuriado e já não lembra mais do Senhor. O nosso amor não pode ser como um orvalho, porque se o nosso amor for como um orvalho, se for como uma neblina da manhã, ele vai se esvaindo, vai se acabando, vai sumindo, até o ponto de nós não termos mais paixão nenhuma por Jesus. E eu vou dizer uma coisa para você, tá? Isso é um perigo real. Eu, nesse pouco tempo de caminhada, conheci pessoas fervorosas que fugiram da presença de Deus, porque o seu amor era como uma neblina. Um dia orava a noite toda, no outro não queria mais. É um homem inconstante, como diz Tiago, um homem de ânimo dobre, igual a onda do mar impelida pelo vento. Um dia está bem, outro está mal. Um dia quer Jesus, o outro não quer. É um crente morno que Jesus tem vontade de vomitar da sua boca, como diz em Apocalipse. E nós não podemos ser assim. O amor é conservado com as nossas atitudes, não com as nossas palavras. Nós não podemos amar de boca, mas temos que amar com atitude. Se eu falar para minha mulher que eu amo ela e todo dia chega tarde sem dar satisfação, sair sem falar nada, ainda que não vá fazer coisa errada, ela vai se cansar. E ela vai se cansar das minhas palavras. Eu vou falar, te amo, amor. Ela vai dizer, mentiroso. Se me amasse, estava comigo. Prefere estar lá fora do que estar comigo. Irmão, a gente está dizendo que ama a Deus e prefere estar fazendo outras coisas do que estar com Ele. Billy Graham um dia falou uma frase dizendo assim: é incrível como a gente quer estar a eternidade com Deus e não tem 10 minutos para Ele no dia. Barbaridade. Isso é uma verdade, não é? A gente não tem 10. Tem dia que a gente tem 1 hora. Mas tem dia que a gente não quer nada. Eu não quero. Deus sabe que eu quero ficar aqui sentadinha, sossegada. Sim, Ele sabe, mas Ele também quer ter comunhão, intimidade com você. Então Ele faz uma repreensão dizendo assim: povo de Deus, teu amor é como um orvalho. E às vezes você está sentado aqui nesse lugar aqui, ó, e você sabe que o teu amor se esvaiu. Você sabe que o teu amor secou. Você sabe que você não tem mais prazer no Senhor, que você não tem mais prazer no Espírito Santo, que você não tem mais prazer na sua presença, que o teu amor se tornou como um orvalho, como uma neblina da manhã e logo acabou. Só que a aliança que Deus fez conosco foi baseada em
justiça, fidelidade, amor e compaixão. E no capítulo 11, versículo 8, isso aqui vai nos quebrar. O grupo de louvor pode se preparar, por favor. O Senhor falou assim: o teu amor é como o orvalho da manhã. Mas no capítulo 11, verso 8, ele vai dizer assim: como posso desistir de você, Efraim? Arrebenta, né? Não arrebenta, irmão. Não arrebenta o coração de Deus, não é demais? Ele primeiro diz assim: eu vou firmar uma aliança com você. Essa aliança vai ser firmada, esse casamento vai ser firmado na fidelidade, na justiça, na retidão, no amor. Aí depois ele diz assim: o teu amor é como uma neblina da manhã, que logo evapora. Mas para esses que ele diz que o amor é como uma neblina da manhã que logo evapora, ele também diz: mas como é que eu posso desistir de você? E é por isso que você está sentado nesse lugar. Pelo menos um glória a Deus. Porque Deus não desistiu de você. Deus te atraiu de volta. Deus te chamou para esse lugar para te fazer lembrar que a fidelidade ainda está de pé da parte dele. A aliança ainda está de pé da parte dele. Quando o filho pródigo voltou com um texto para falar para o pai, ele escreveu no papel e disse: quando eu chegar lá eu vou dizer assim: pai, me perdoa, eu pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, me tem pelo menos como um dos teus servos e eu estarei feliz. Mas quando o filho pródigo vai chegando, ele não chegou, ele estava chegando. O pai que estava observando pela janela correu ao seu encontro e abraçou o filho pródigo. Ele estava sujo da viagem, estava comendo com um porco, que para o judeu era o animal mais podre que existia, mais contaminado. Mesmo assim o pai vai, se arrebenta na sujeira do filho, abraça o filho, beija o filho voltou, estava sujo, mas voltou. Aí o filho com aquela frase, tira o papel aqui do bolso e diz: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu imagino o pai dizendo: está tudo certo, não precisa de palavra, não precisa de frase, não precisa dizer nada. O importante não é o que você vai dizer, o importante é que você está aqui, o importante é a tua presença de volta. É isso, meu irmão, que conta nessa noite. Não é o que você vai confessar, o que vai falar, o que vai dizer, as palavras que você preparou, não importa. O importante é que você está aqui, e você e eu só estamos aqui porque Deus não desiste de nós. Glória a Deus. Bendito seja o nosso Deus. Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo nas mãos de outros? Está vendo? Deus tem ciúme de você, meu irmão. Permitiu que você saísse da presença dele só para quebrar a cara. Foi lá chafurdar na lama do pecado para quebrar a cara, para deixar de ser bobo, para entender que na presença do Pai é melhor. Foi lá comer lavagem de porco para saber que com o Pai tem pão na mesa quentinho toda hora. É por isso que Jesus falou que Ele é a água viva, e quem dele bebe nunca mais tornará a ter sede. É por isso que ele também falou que ele é o pão vivo que desceu do céu, e quem dele come jamais voltará a ter fome, meu irmão. Se você experimentar uma intimidade com Deus, uma comunhão com Deus, se a aliança no teu coração for firmada nessa noite com o Senhor, e o teu amor não se esvair como uma neblina da manhã, você vai ter uma aliança com o Deus que vai estar do teu lado todos os dias, na hora da bonança, na hora da escassez, na hora em que tudo der certo, na hora em que tudo der errado, na hora em que você estiver feliz ou na hora que estiver triste, Ele estará do teu lado sempre, porque a aliança quem firmou com você foi Ele. Foi Ele que prometeu, e Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu firmarei uma aliança com você, Ele falou.
baseada na justiça, retidão, amor e fidelidade. Entenda isso, irmãos. Volte para o Senhor nessa noite. Hoje é noite de Santa Ceia. O teu coração pode ter se afastado e você pode estar duro igual um pau, mas se você se render ao Espírito de Deus nessa noite, Ele é aquela água especial que vai tirar essa pedra do teu coração e vai colocar ali a carne, para que se amoleça e você se quebrante diante do teu noivo. Ele ainda está esperando na janela. Aleluia. Meu Deus do céu, irmão, Ele ainda permanece lá, Ele ainda permanece com saudade. Eu não sei você, mas eu tenho saudade. Às vezes eu me lembro, eu digo, meu Deus, como era bom quando eu entrei na igreja, Senhor. Como era bom, como o Senhor movia os céus, como o Senhor nos tocava. A aliança que Ele fez comigo há 11 anos atrás é a mesma que vigora hoje. O que mudou não foi a aliança, o que mudou foi o meu amor. Meu Deus, vocês me dão mais 2 minutos? 2 minutos. Foi o meu amor que se tornou como uma neblina, porque eu sobrecarreguei o meu coração das preocupações desse mundo. Sobrecarreguei o meu coração com trabalho, com família, com dinheiro, com autoimagem, talvez com sucesso, com glória, sei lá. Pecado tomou conta, iniquidade, você perdeu força de lutar contra, e está chafurdando na lama do pecado, sobrecarregou, e o amor se tornou uma neblina. Foi, não existe mais, voou. Só que nós não servimos um Deus que é igual ao homem, que enquanto nós estamos dando a mão e dizendo sim, estou aqui, Ele também diz, não, estou aqui. Mas quando a gente vira as costas, porque a gente é ser humano falho, e vira as costas e deixa lá sozinho, quando a gente volta novamente, agora não tem mais conversa. Eu estava aqui pronto para te ajudar, para ser teu amigo, para ser fiel a você, e você quebrou a minha fidelidade, a minha confiança. Chega de conversa, não quero mais nem papo, pode ir para tua casa. O homem é assim, Deus não. No capítulo 6 ele disse que o nosso amor se vai como uma neblina, mas no capítulo 11 ele diz assim, até esse amor que se vai como uma neblina, eu não posso desistir de você. Eu sei que o Senhor está aí, amassando o teu coração, irmão. Ele amassou o meu, ele rasgou o meu, ele rasgou esse amassado teu coração. Espírito Santo que está te atraindo de volta. A Bíblia diz no livro de Oséias, se eu não me engano, no capítulo 2, dizendo, eu vou levá-la ao deserto e vou atraí-la com amor de novo. Foi lá para sofrer um pouquinho, para entender que só na presença de Deus você tem alegria. Como posso desistir de você, para terminar, Efraim? Como posso entregá-lo nas mãos de outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei Admá? Como posso tratar ou fazer como fiz com Zeboim? Admá e Zeboim eram 2 cidades próximas de Sodoma e Gomorra, que padeceram com a chuva de saraiva de fogo que caiu do céu. O meu coração está enternecido ou comovido, despertou-se toda a minha compaixão. A cidade de Zeboim e Admá foram destruídas porque estavam afundadas no pecado. E às vezes o teu coração está assim, afundado no pecado. E Deus disse na sua palavra, eu não posso fazer com você como eu fiz com Admá, e nem vou fazer como fiz com Zeboim, porque agora o meu coração está cheio de compaixão. Existe compaixão de Deus nessa noite.
Existe misericórdia de Deus nessa noite, existe graça de Deus nessa noite, e eu não sei você, mas eu preciso, irmão, eu preciso mergulhar nessa graça, eu preciso mergulhar nessa misericórdia, eu preciso ser cheio do amor de Deus. Eu não quero sair daqui de outra forma, senão cheio, movido pelo amor de Deus, constrangido por esse amor que me ama, mesmo eu não merecendo. Há 11 anos atrás eu entrei aqui, fui pego pelo amor de Deus, sem ter nada a não ser os meus pecados para oferecer. Hoje eu estou aqui, nesse dia de Santa Ceia, doido para ser pego pelo amor de Deus de novo, porque eu continuo não tendo nada para oferecer a Ele, a não ser os meus erros. A única coisa que eu sei é que o Deus que firmou a aliança comigo há 11 anos atrás não mudou, aleluia. É o mesmo Deus que está aqui nessa noite, porque Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo para todo sempre. Não tema, não tenha vergonha, não tenha medo, se achegue ao Senhor, porque Ele é rico em perdoar, longânimo, benigno, cheio de graça e cheio de misericórdia, e o sangue de Cristo ainda é vivo e há de nos purificar nessa noite das impurezas. Aleluia! Se coloque de pé, por favor.